Olá, galerinha do sétimo ano, tudo na paz por aí, tudo tranquilo? Bom, hoje nós vamos dar início à nossa segunda unidade, certo? Na primeira unidade nós falamos sobre a Idade Média e finalizamos com a Baixa Idade Média, né? Falamos sobre o surgimento da classe burguesa, do renascimento comercial, do renascimento das cidades, surgimento das cidades, enfim. Agora nós vamos falar sobre um contexto que está diretamente ligado a esse surgimento da classe burguesa, que é o renascimento cultural. Mas, para a gente poder falar sobre esse renascimento cultural, é claro, é óbvio, que devemos lembrar um pouquinho daquela Idade Média. E falar um pouquinho de novo, né, sobre a Idade Média, para depois falar um pouquinho sobre o que é de fato o renascimento cultural, certo? Só para relembrar, a Idade Média ela ficou marcada na história pelo fato de que as pessoas elas eram ignorantes. Lembra que foi falado na sala de aula? As pessoas não tinham conhecimentos, as pessoas não sabiam ler e não sabiam escrever. E ainda falei que 90 a 95% da população era analfabeta, inclusive os nobres feudais, inclusive muitos reis. Não é isso? Bom, sabendo-se disso, durante toda a nossa história, nós conhecemos a Idade Média como a Idade das Trevas. Esse período de aproximadamente 1000 anos, ele ficou conhecido como Idade das Trevas, por conta dessa ignorância, dessa falta de conhecimento das pessoas. E quem foi que nomeou esse período de Idade das Trevas? Exatamente as pessoas que viveram nesse momento que vamos falar hoje, no momento chamado de renascentistas, ou renascimento cultural, certo? Esse período do renascimento cultural, ele começou aproximadamente no século XIV, século XV e vai até mais ou menos o século XVI. Para alguns especialistas, outros dizem que até o século XVII houve esse movimento, que na verdade foi um movimento simples. Um movimento que promovia o crescimento intelectual das pessoas, que promovia o conhecimento, a busca pelo conhecimento, as pesquisas, enfim. Então, basicamente, o renascimento cultural era contrário a tudo aquilo que acontecia na Idade Média. Tudo que era valorizado na Idade Média era criticado pelos renascentistas. E foram exatamente eles que colocaram o nome da Idade Média de Idade das Trevas, por conta dessa falta de conhecimento, essa ignorância que tinha na praticamente a totalidade das pessoas que viveram naquela época. Então, o Renascimento, ele vai surgir, ele vai ser um movimento que vai promover o conhecimento. E essa promoção do conhecimento se dá através dessa classe burguesa, dessa burguesia. Por quê? Porque a burguesia vai surgir na Europa, nós falamos um pouquinho na aula passada, ela vai surgir e ela vai ser contrária a tudo aquilo que era imposto na sociedade medieval. Por exemplo, a classe burguesa vai ser contra a Igreja Católica, a classe burguesa vai ser contra os nobres, a classe burguesa vai ser contra a ignorância das pessoas e vai ser contra principalmente o controle e o domínio que a Igreja Católica tinha sobre a mentalidade das pessoas. Então a classe burguesa ela vai ser crucial para que esse movimento renascentista surgisse e crescesse na Europa e valorizasse, claro, o conhecimento. Por um lado valorizava o conhecimento, por outro era ruim porque denegria a imagem do próprio Deus. Em alguns casos, não são todos os casos, né? Em alguns casos, haviam renascentistas que eram ateus, outros renascentistas que eram até católicos, outros que eram protestantes, tinham protestantes não, na verdade, eles tinham um conhecimento diferenciado do conhecimento católico. Então, poderia, sim, chamar de protestante. Bom, e esse renascimento ele vai crescer por conta dos burgueses que vão favorecer o crescimento disso, vão patrocinar esses artistas renascentistas e vão trazer para o povo
um novo olhar sobre o mundo, um novo olhar sobre a religião, sobre a vida, sobre o papel das pessoas, sobre o papel dos nobres, dos reis e, enfim, sobre a sociedade medieval, que a partir desse momento é que vai se transformar. E aí vão surgir críticos de todas as áreas, de todos os campos, inclusive críticos religiosos. E não é à toa que é por conta desses críticos religiosos que vai surgir a Reforma Protestante, que será o nosso próximo assunto, certo? Vamos lá. Então eu falei aqui na Idade Média, as pessoas eram ignorantes, né? Na sua maioria, não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, por conta disso, os renascentistas chamavam de Idade das Trevas, pelo fato de que não havia conhecimento intelectual na época, não é isso? Bom, por que renascentistas? Por que esse nome renascimento cultural? Bom, como eu acabei de falar aqui, os renascentistas eles eram contra a igreja. Se eram contra a igreja, eram contra os nobres. Se eram contra os nobres, era contra todo aquele sistema feudal que prevaleceu na Idade Média. E por ser contra tudo isso, colocaram o nome de Idade das Trevas. E, claro, óbvio, que eles eram renascentistas porque eles buscavam renascer alguma coisa. Que coisa era essa? Era a antiga cultura grega e a antiga cultura romana, que na época da Idade Média foi totalmente esquecida. Então esses homens buscavam valorizar essa cultura que ficou esquecida na era medieval, na era feudal, onde havia um grande predomínio da Igreja Católica e também dos nobres feudais. Então esse renascimento e esses renascentistas vão valorizar muito a cultura grega e romana, chamada de cultura greco-romana. Então tudo que se refere à cultura, o teatro, a moda, a língua grega, a língua romana, tudo que se refere à cultura greco-romana será extremamente valorizado por esses homens. Por exemplo, os renascentistas, os escultores, por exemplo, vão procurar construir muitas esculturas referindo-se aos antigos deuses gregos e antigos deuses romanos. As descobertas dos cientistas renascentistas, por exemplo, vão ser descobertas e vão dar nomes, relacionados a antigos deuses, a personagens que se referem à cultura grega e à cultura romana. A mitologia grega, por exemplo, era muito comum. Um grande exemplo disso foi a descoberta dos planetas, por exemplo, né? Os planetas levam nomes de deuses latinos, de deuses que eram cultuados na antiga Roma e que, de certa forma, eram os mesmos deuses que eram cultuados na Grécia Antiga também. Por exemplo, Saturno, por exemplo, né? Netuno, Plutão, Marte, Vênus, eram os nomes dos antigos deuses romanos associados à cultura greco-romana, e os renascentistas que foram descobrindo esses planetas foram colocando os nomes desses deuses, né? Então, tudo que acontecia na era renascentista, todas as descobertas científicas, todas as construções eram lembranças da antiga cultura greco-romana. É mais ou menos o movimento retrô que acontece hoje em dia. As pessoas usam Black Power, as camisas dos anos 70, dos anos 80, as músicas, as pessoas gostam de valorizar as músicas dos anos 80, os videogames criando os remakes, né, dos antigos jogos que fizeram sucesso. É basicamente a mesma coisa, é uma espécie de valorização de uma cultura que prevaleceu em um outro período. Claro que nesse contexto tem uma diferença de mais de 1000 anos, certo? Mais de 1000 anos. A cultura grega e a cultura romana, a cultura greco-romana, né, prevaleceu até a invasão dos bárbaros no ano de 476 d.C. E o final da Idade Média, quando começa a Idade Média, no final da Idade Média vai aproximadamente 1453 ou 1492, que é quando acaba o período medieval e começa o período moderno. E aí é quando esses homens renascentistas vão
surgir e vão crescer e vão valorizar uma cultura totalmente esquecida na era medieval, certo? Bom, o importante é saber que os renascentistas, eles trouxeram para nós uma gama de conhecimentos, uma gama de ideologias, de filosofias de vida, uma gama de descobertas científicas, né? E, claro, óbvio, que a influência que nós temos sobre a ciência moderna, por exemplo, a influência que nós temos dessa ciência moderna se dá ao conhecimento, se dá às descobertas que foram lá valorizadas na era renascentista. E esses renascentistas, eles valorizavam algumas coisas. Por exemplo, vamos lá. Eles valorizavam a questão do racionalismo. O que é o racionalismo? O racionalismo nada mais é do que o uso da razão para analisar e discutir qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de coisa. Sempre o uso da razão. E através dessa razão, desse racionalismo, é que você consegue atingir o conhecimento. Por que isso? Porque na Idade Média as pessoas não adquiriam conhecimentos. Por quê? Porque eram extremamente religiosos. E a Igreja Católica ela era responsável para controlar a mente das pessoas. Então tudo que a Igreja Católica, né, ordenava, dizia, vamos lembrar da aula, era o real, era o verdadeiro, era o aceitável. Tudo que era contra a Igreja Católica era desvalorizado. Então os renascentistas, eles vão, e é claro, óbvio, que se referindo à religião, se referindo à questão da fé, o que nós usamos mais a emoção, em detrimento da razão. Já os renascentistas vão valorizar a razão, o racionalismo, em detrimento da emoção, certo? Só para fazer uma pequena comparação. E ainda nessa comparação, nós temos um outro item que é importante a gente aprender, que na era renascentista, eles valorizavam, como eu falei, valorizavam o conhecimento, e o conhecimento obtido pelo homem através das pesquisas, dos estudos. E esse conhecimento obtido através das pesquisas e dos estudos pelo homem ficou conhecido como antropocentrismo. Antropocentrismo. Antropo significa homem, centrismo, centro, ou seja, o homem no centro. Ah, professor, no centro de quê? No centro do pensamento do próprio homem. Ou seja, o homem, ele vai passar, a humanidade, né? Homem e mulher, claro, óbvio. O homem, ele vai passar a valorizar cada vez mais o conhecimento obtido pelo homem. Todas as respostas para todas as coisas, todos os fenômenos, era o homem responsável para estudar, pesquisar e explicar por que aquilo ali. Ah, caiu um raio. O raio caiu. Ótimo, beleza. Qual era a explicação medieval para a queda daquele raio? Ah, pode ser um castigo de Deus. Ah, pode ser uma bênção de Deus, né? Isso é uma mentalidade medieval chamada de teocentrismo. Já no período moderno, renascentista, as pessoas vão valorizar o conhecimento do homem, por isso o nome antropocentrismo, ou seja, o raio caiu porque houve uma descarga elétrica causada lá pelos choques, né, da massa de ar quente com a massa de ar fria, enfim, aí eu não saberia explicar direito, né, mas tem alguma relação. Então o homem ele vai buscar adquirir esse conhecimento para provar, para mostrar que a ciência e o conhecimento é que leva à descoberta da verdade, né? E na mentalidade medieval valorizava-se o teocentrismo, que é exatamente o contrário. É a desvalorização do conhecimento do homem para valorizar e prevalecer a resposta e as perguntas e as respostas
dadas por Deus, né? Teoricamente por Deus. Eu digo teoricamente porque, na verdade, havia, naquela época, não hoje em dia, claro, óbvio, naquela época, uma corrupção muito grande dentro da igreja predominante, que era a igreja católica. Aliás, só existia a igreja católica, como nós já falamos. E só para relembrar o que nós já falamos, essa igreja que, na verdade, não era a igreja, as pessoas, né, que cuidavam da igreja, praticavam determinados ilícitos. E claro que hoje em dia, a mentalidade, a forma como de ver as coisas é bem diferente, né? A igreja católica é outra igreja. Mas vamos lá, continuando. O importante é você saber que na era medieval prevaleceu o teocentrismo. Ou seja, o que é o teocentrismo? Teo significa Deus, centrismo, centro, Deus no centro. Ou seja, todas as respostas para todos os fenômenos, para tudo o que acontecesse na vida, você só encontrava respostas apenas em Deus. Mas quando eu falo Deus, eu estou falando da igreja, certo? Era a igreja quem dava as respostas para tudo. Lembra do que foi falado na sala de aula? Quando eu falei sobre o camponês, ele era um servo, né? O servo, ele era um pobre, e ele nascia pobre e ele morria pobre. Por que isso acontecia? Porque a igreja católica, ela colocava na cabeça das pessoas de que ele era um servo porque Deus quis que ele fosse um servo. E o nobre, que era um nobre, tinha terras, era rico. Por que isso acontecia? Porque Deus deu a ele o direito de ser um nobre e liderar as pessoas aqui na terra. Então essa era uma mentalidade medieval ou chamada de teocêntrica. Já no Renascimento, não, vai valorizar o antropocentrismo, a visão antropocêntrica, onde o homem ele tem totais condições de, através dos seus estudos, responder a qualquer coisa, a qualquer fenômeno da vida, certo? Vamos lá. Um outro conceito muito comum e muito valorizado na era renascentista era o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é um conceito que foi criado pelo renascentista holandês chamado Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã ele criou esse conceito, e aliás ele é considerado um dos primeiros humanistas do mundo que valorizava algumas coisas. Que coisas eram essas? Primeiro, valorizavam o conhecimento, claro. Valorizavam a pesquisa empírica. O que é essa pesquisa empírica? É uma pesquisa em que você, a cada descoberta que você faz, você continua buscando mais conhecimentos. E só dessa forma, através da pesquisa empírica, é que você vai chegar a uma determinada verdade. É o que a gente sempre busca com vocês hoje, né? Pesquisar, pesquisar, pesquisar para conhecer. E não gravar, muito menos decorar. Não é isso? Bom, o humanismo, ele também valoriza as obras de arte. Valoriza as obras-primas. Essas obras de arte elas eram muito valorizadas porque tratava do cotidiano das pessoas, tratava sobre o corpo humano, né? O corpo humano na Idade Média era extremamente proibido falar, ou valorizar, ou mostrar, enfim, era extremamente proibido. A igreja proibia isso. Já no Renascimento, não. Pelo contrário, vai buscar valorizar, falar do corpo humano, mostrar o corpo humano. Não é à toa que, se você observar as esculturas, sempre, quase todas elas, falando sobre a imagem desses deuses, né, greco-romanos, perdão. E essas imagens sempre são despidos ou semi-despidos, mostrando a musculatura do corpo, mostrando a beleza feminina, a beleza masculina, enfim. Né? Essa era a mentalidade do homem renascentista. Então, essas obras de arte, esculturas, quadros, enfim, todas elas eram extremamente valorizadas. Não só valorizadas, como eram patrocinadas. Muitos burgueses patrocinavam esses artistas para até mesmo se pintar, né? Enfim. E, além disso,
esse humanismo, ele valorizava, gente, a busca pelo conhecimento, ó, do corpo humano. A busca pelo conhecimento do funcionamento dos órgãos vitais, por exemplo, do pulmão, do coração, do fígado, enfim. Tudo que se referisse ao corpo humano, o conhecimento do corpo humano, era também valorizado por esses humanistas. Não é à toa que a medicina, ela vai crescer muito, vai ser muito valorizada nessa época. Né? Vai começar, porque na Idade Média, lembram? Na Idade Média eu falei o quê? Que as pessoas, elas eram proibidas de tentar recuperar uma pessoa de alguma doença, porque estaria, né, na mentalidade medieval, desobedecendo à vontade do próprio Deus. Certo? E esse movimento renascentista, ele vai ser basicamente caracterizado, marcado pelas suas belas obras de arte. Aliás, sobre as obras de arte, nós temos um trabalhinho para fazer que depois eu vou explicar para vocês, certo? Essas obras de arte, e aí nós temos vários artistas famosos, né? Leonardo da Vinci, por exemplo, é o mais famoso renascentista que nós conhecemos. Ele pintou várias obras importantes, como a Anunciação de Maria, que é uma obra que mostra Maria sendo anunciada por Deus, pelo anjo, de que ela vai dar luz ao Filho de Deus. Nós temos a Última Ceia, por exemplo, que mostra a Última Ceia de Cristo com os apóstolos, né? Nós temos a Mona Lisa, que é muito famosa, e aí tem vários estudos sobre essa obra. Essa obra, por exemplo, ela está exposta lá no Museu do Louvre, na França, né? E tem várias cópias por aí, enfim. Então, Leonardo da Vinci, ele vai ser o mais famoso, mas existem outros inúmeros artistas dessa época que trazem para a gente um pouco do que eles viam e do que eles valorizavam e de como as pessoas viviam naquela época e de como eram as construções daquela época. Por isso é importante a gente conhecer uma obra de arte renascentista, aliás, qualquer obra de arte, principalmente renascentistas, né? Eu, particularmente, gosto muito. Então, gente, nós temos vários artistas. E por que é que eles se destacam nessa, como é que eu posso dizer, com essas obras? Eles se destacam porque essas obras, elas se diferenciam muito das obras medievais, das pinturas medievais. Por exemplo, na Idade Média, a cultura, a arte, né, vamos dizer assim, era basicamente valorizado pela igreja. E essa arte, haviam dois modelos, né? Vamos falar aqui na França, por exemplo. Na França era muito comum você encontrar uma arte, uma arquitetura românica e uma arte e uma arquitetura gótica. Eram os dois modelos muito utilizados pela Igreja Católica. Nesse contexto, eles vão se diferenciar muito e vão pegar essas obras, esses quadros, essas pinturas e vão dar a elas vida. Vão colocar vida nessas obras. O que antes era só uma pintura feita numa tela ou na parede, enfim, uma coisa muito mais, como eu posso dizer, voltado para a antiguidade, de certa forma, porque não tinha técnicas, né? Havia pintura no quadro, na Bíblia, por exemplo, na parede, enfim, e ali representava geralmente alguma passagem bíblica ou a vida de algum profeta ou a vida do próprio Jesus. No caso do Renascimento cultural, não. Eles vão valorizar essas belas obras de arte, sendo que vão buscar colocar vida nessas obras. E aí vão criar duas técnicas que são importantíssimas para dar vida a essas obras. Duas técnicas. Que técnicas foram essas? Primeiro, o claro escuro. Isso aí com certeza nosso professor Emanuel vai falar com vocês, professor de arte, né? O claro escuro. O que seria esse claro escuro? Seria o contraste da luz com a sombra numa obra. Por exemplo, você vê em uma obra a Anunciação de Maria, dá para você ver aproximadamente de onde vem o raio de luz, que pode ser uma luz artificial ou uma luz emitida pelo próprio sol, e você vê a sombra nas pessoas, nos objetos, na construção. Então esse efeito de luz e sombra
ele vai dar um realismo muito grande às obras renascentistas. E a perspectiva. O que é a perspectiva? A perspectiva eram obras criadas em que esses renascentistas eles usavam cálculos matemáticos e usavam também formas geométricas para fazer suas obras. Por exemplo, e qual era o objetivo disso? Era um objetivo de dar profundidade àquela obra. Mostrar que haviam objetos ou pessoas na frente e mostrar que havia objetos e pessoas atrás de uma forma proporcional à distância e à altura das coisas. Então era necessário utilizar cálculos matemáticos, vários cálculos matemáticos, que eu não saberia dizer aqui agora, né? Porque não é da minha área, mas a gente pode ver depois. E formas geométricas. O triângulo, o quadrado, o círculo, enfim, o trapézio, o retângulo. Essas formas geométricas que matemática trabalha com vocês na sala de aula eram utilizadas também para fazer isso. E dar aquela ideia de profundidade. Perceba, por exemplo, no livro de vocês tem a imagem do quadro A Última Ceia. Então perceba que ali na frente estão expostos Jesus e os apóstolos, com a mesa, né, com as taças, e ao fundo da mesa e de Jesus e os apóstolos, você vê uma profundidade e uma coisa geometricamente falando perfeita, onde você vê janelas, vê portas, vê o teto, né, vê a profundidade da região. Então isso, juntamente com a técnica do claro escuro, fez com que essas obras se tornassem bem reais. Tanto é que se a gente observar hoje em dia, a gente fica espantado com o realismo dessas obras, que parece, na verdade, uma fotografia, né? Então, essas obras, elas vão ser muito, muito, muito valorizadas mesmo na era renascentista. Certo, galerinha? Bom, e esses renascentistas, por valorizarem muito a questão da ciência, da descoberta, enfim, como eu já falei, né? Não precisa repetir. Eles, e por serem humanistas, descobriram muita coisa sobre o corpo humano, e muita coisa sobre a ciência que nos traz uma gama de informações, né? Porque muita coisa não eram valorizadas na Idade Média e que agora passa a ser. Por exemplo, Miguel Cerveira, André Versalhes, por exemplo, eles descobriram como funciona a nossa corrente sanguínea no corpo, o funcionamento do bombeamento do coração, do sangue para o corpo humano, inclusive para o cérebro. Eles estudaram a nossa anatomia, né, a anatomia humana, como são formados os nossos músculos, os nossos ossos, enfim, coisas que são importantíssimas para quem é da área de medicina, por exemplo, aprender e estudar, né, e ensinar, enfim. Mas nessa época, a principal descoberta, né, o que é mais conhecido, o que é mais famoso, foi o chamado heliocentrismo, descoberto por Nicolau Copérnico e valorizado e, de certa forma, propagado, mas ainda por Galileu Galilei. O que é o heliocentrismo? O heliocentrismo é a descoberta de que o Sol ele está no centro do universo. Que na verdade não é bem o universo, na verdade é no centro do nosso sistema solar. Se você for olhar o sistema solar, você vai ver que tem o Sol e os 8 planetas, mais o planeta nosso chamado Plutão e as luas, né? E várias estrelas. Então esse Nicolau Copérnico ele vai descobrir que o Sol está no centro e que os planetas giram em torno do Sol. Isso é importantíssimo, galera. Por quê? Porque na Idade Média, o que era propagado pela própria igreja e pelas pessoas que tinham um certo nível de conhecimento, era propagado de que a Terra é que era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. A essa teoria nós chamamos de geocentrismo. Geo, do latim, significa terra, centrismo, centro. Heliocentrismo significa Sol. Por que heliocentrismo? Porque Hélio na Grécia Antiga, era o deus Sol. Ó, lembra do que eu falei? Que as descobertas eram colocadas com os nomes da cultura, dos deuses, enfim, gregos e romanos. Então o heliocentrismo vem de Hélio, que significa o Sol, o deus Sol na Grécia Antiga. Centrismo, centro. Então o Sol no centro.
Então perceba a diferença. Na Idade Média, valorizava-se a Terra no centro do universo e o Sol girando em torno da Terra, mas Nicolau Copérnico vai descobrir que é o contrário, que é o Sol que está no centro do universo, que na verdade não é o universo, né? Mas vamos lá, e que a Terra e todos os planetas giram em torno do Sol, certo? Essa descoberta vai ser muito criticada pela Igreja Católica. Tanto que Galileu Galilei ele vai criar novos equipamentos de observações e vai ressaltar essa descoberta. Ele vai reafirmar essa descoberta. Tanto que Galileu Galilei ele passou a ser perseguido pela Igreja Católica, foi preso, foi torturado e teve que voltar, foi obrigado, na verdade, a voltar atrás das suas afirmações para não ser morto. E foi o que ele fez. Ele voltou atrás, disse que estava enganado, que não era nada disso, e aí a igreja foi e liberou ele. A igreja não, na verdade. O Tribunal da Santa Inquisição, como nós já falamos na sala de aula. Lembram disso? Então essa Inquisição foi quem prendeu Galileu Galilei, claro, essa Inquisição era da igreja, assim. Prendeu Galileu Galilei e forçou ele a voltar atrás das suas afirmações. E foi o que ele teve que fazer, infelizmente, né? Mas vamos lá, felizmente ou infelizmente. Então, o heliocentrismo é a descoberta de que o Sol está no centro do universo e que a Terra e todos os planetas giram em torno do Sol. E aí, alguns anos mais tarde, um outro homem chamado Johannes Kepler, ele vai descobrir que realmente o Sol está no centro do universo e que a Terra gira em torno do Sol, mas não de forma circular certinha. Johannes Kepler ele vai descobrir que a Terra gira em torno do Sol de forma elíptica. O que é isso, professor? Simples. Uma forma elíptica, na verdade, é como se fosse uma forma oval. Vai ter momentos de que a Terra vai estar mais próxima do Sol e vai ter momentos que a Terra vai estar mais distante do Sol. Mais próxima do Sol e mais distante do Sol. Ou seja, isso quer dizer que na verdade, essa descoberta ela vai ser importante porque vai descobrir a função e o papel e a origem das nossas estações do ano, certo? E são as estações do ano através dessa aproximação e dessa distância, né, que a Terra tem do Sol, é que vai determinar as estações do ano. E foi descoberto por Johannes Kepler, ok? Bom, um outro nome importante da era renascentista é Johannes Gutenberg. Gutenberg ele vai ser crucial, importantíssimo para que esse movimento renascentista crescesse. Johannes Gutenberg ele criou a imprensa, ou na verdade, na época era uma máquina de prensar. Antigamente os livros eram escritos à mão e todas as cópias que haviam eram reescritas. Então as pessoas tinham, quando ele criava um livro, tinham dificuldade de promover, de propagar esse livro, porque eram poucos livros que eram reescritos. E geralmente quem faziam isso eram os monges, lá nos mosteiros, como eu já falei. Agora não. Com a máquina de prensar criada por Gutenberg no século XVI, no século XV, ele vai conseguir prensar as folhas e a escritura em várias cópias e vai promover a criação de vários livros e a divulgação de vários livros. Então essas descobertas, essas ideias, esses pensamentos renascentistas vão ser muito, mas muito difundidos, vão ser muito divulgados naquela época. Eu vou citar aqui um exemplo, vamos lá. Por exemplo, hoje em dia, quando eu era jovem, né, na minha época, não tem muito tempo não, 1985, 1986, né, pouco tempo atrás, né. Eu sei que vocês estão aí me chamando de velho, mas tá tudo bem, vamos lá. Há algum tempo atrás não tínhamos internet, não tínhamos celular, né, essas coisas, então a busca por conhecimento era muito mais difícil, né? A época dos pais de vocês também, que é a minha época, não é isso? Era muito mais difícil. Para se fazer um trabalho em casa, da escola,
era muito complicado, né? E a gente buscava conhecimento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, vocês que são jovens, né? Aliás, são mais jovens porque eu também sou jovem, não é verdade? Vocês que são mais jovens, vocês têm o celular para buscar conhecimento, vocês têm o seu computador em casa, tudo com acesso à internet, com a gama, milhões e milhões e milhões e milhões de informações. Então, se você lançar uma ideia na internet, essa ideia ela pode ser propagada com muita facilidade. Não é verdade? Diferentemente da minha época. Se tivesse uma ideia lançada naquela época, dificilmente essa ideia poderia propagar, porque o conhecimento era muito limitado, na busca pelo conhecimento. Já hoje em dia não. Era a mesma coisa na época de Gutenberg. Então, antes os livros eram só escritos e poucas pessoas reescreviam esses livros. Então haviam poucos exemplares. Com a máquina de prensar, a prensa, que depois vai ser chamada de imprensa, essa máquina de prensar ela vai ter condições de de criar vários números de livros, e esses livros vão ser facilmente divulgados para as pessoas. Então esse renascimento, essas ideias e essas descobertas vão ter um crescimento muito grande também por conta da criação, né, por Gutenberg, da prensa, que depois viria a se chamar imprensa, certo? Bom, na literatura, esses renascentistas também vão ter um destaque. Por quê? Porque vão criar livros, histórias, que vão ser facilmente propagadas, né? Lembra-se da prensa? Vão ser facilmente propagadas por conta da criação da imprensa. Da prensa ou imprensa, né? Mesma coisa. Por exemplo, o português Gil Vicente. Gil Vicente escreveu um livro chamado Alto da Barca do Inferno, que fala sobre, de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, fala sobre a imagem do inferno que os medievais tinham, por exemplo. Os Lusíadas, né? Os Lusíadas vai ser criado por Luís de Camões. Os Lusíadas é importantíssimo porque fala sobre a viagem de um homem, a viagem de Vasco da Gama à Índia, a importância dessa viagem de Vasco da Gama à Índia, mostrando que os mares foram descobertos e foram, como posso dizer, conquistados, explorados, enfim, né? Coisa que na Idade Média era terminantemente proibido por conta do medo que os homens tinham de navegar pelo Oceano Atlântico. Navegavam apenas pelo Mar Mediterrâneo e outros mares que tem lá na Europa. O inglês Shakespeare é famosíssimo, também surgiu nessa época e nas obras dele você encontra várias críticas à sociedade, principalmente à cultura e à religião medieval, né? E nesse contexto você tem um outro escritor muito importante chamado Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes era espanhol e escreveu um livro chamado Dom Quixote. Nesse livro, esse livro fala de um homem que um cavaleiro, espécie de cavaleiro guerreiro medieval, mas muito atrapalhado. Ou seja, Miguel de Cervantes ele trata aquele antigo cavaleiro medieval que participou das cruzadas, enfim, né? Participou das cruzadas, né? Enfim, ele trata esse cavaleiro que nós vimos isso, né? Tinha muita fé, enfim, e lutava contra os infiéis, né? Os muçulmanos infiéis, entre aspas. Mas tratava esse cavaleiro medieval de uma forma muito, muito, muito pejorativa, ou seja, negativa. Trazia esse cavaleiro medieval como se fosse um ser cômico, engraçado, né? Algo que fosse engraçado para eles. Então esses homens vão ser muito importantes para denegrir a imagem da Idade Média e valorizar mais ainda a cultura renascentista. Certo, galerinha? Então o Renascimento era basicamente isso. Tem influência, como eu falei agora, na literatura, influência na arte, influência na ciência, em todo tipo de conhecimento. Em geral, o Renascimento cultural valorizava o conhecimento, a busca
pelo intelectual e o conhecimento em toda a área, né, do nosso mundo. Ok, galerinha? Bom, por enquanto vocês podem fazer a atividade da página 66 até a 79, certo? Que é referente a esse assunto. Aí nesse mesmo capítulo fala sobre a Reforma Protestante, que será e que iremos falar no próximo vídeo. Ok, galerinha? Forte abraço a todos e a todas.